Hoje terminou a Comissão Parlamentar de Inquérito. Os partidos da oposição querem que o Governo assuma parte da responsabilidade e do colapso do Banco Espírito Santo. Será este o ponto de maior discórdia no relatório final da Comissão de Inquérito. PSD e CDS acusam, pelo contrário, os partidos da esquerda de aproveitamento político em ano de eleições. Para o debate sobre esta matéria, também um pouco de balanço desta Comissão Parlamentar de Inquérito. 3 dos deputados que dela fazem parte: Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, também Carlos Abreu Amorim, do PSD, e Pedro Nuno Santos, do PS. A todos agradeço terem cá vindo. Senhor deputado, ao longo dos trabalhos foi várias vezes salientada a colaboração entre os vários grupos parlamentares em busca da verdade. Isso acabou aparentemente hoje. Para a oposição, o Governo é um dos principais responsáveis pelo colapso do BES. Não sei de que... Muito boa noite, antes de mais. Em primeiro lugar, uma nota: a Comissão de Inquérito não acabou hoje. Sim, as audições terminaram. Não quer dizer que, se houver algum facto, não possa haver uma outra, mas agora há um trabalho de redação do relatório e de reflexões sobre tudo o que podemos investigar e ouvir. Eu não responsabilizo o Governo pelo colapso do BES. O colapso do BES é a responsabilidade dos administradores do BES. O que não quer dizer que, o Banco de Portugal não pudesse ter tido uma atitude diferente em todo este processo. 2, que o Governo não pudesse ter tido uma atitude diferente. Mas acho que cada um, ou cada qual, o que responde de acordo com as suas responsabilidades. O Governo tem mantido uma teoria, que é uma teoria e uma narrativa que o desresponsabiliza. Quer dizer, nós não sabíamos nada, isto não temos nada a ver com isto, é o Banco de Portugal que toma as decisões. Não devia ser assim. Das duas, uma. Eu acho que isto é muito claro. A partir do momento em que se usa dinheiro público, que é dinheiro da Troika, para intervir num banco, e que há um banco que está em risco de falência durante um período de 6 meses, em que há um ring fencing, o Governo, se não está a par, é irresponsável. E, portanto, ou o Governo estava a par e mente ao dizer que não estava porque se quer desresponsabilizar daquilo que aconteceu e de potenciais danos ou de potenciais custos que possa ter para os contribuintes, ou o Governo de facto não estava e então é responsável porque estava em causa a falência de um banco. Também se torna muito claro que, ao longo destes 6 meses, entre janeiro de 2014 e o momento em que o banco é intervencionado, havia muitas pistas que levavam a crer que o banco teria sido forçado a uma recapitalização muito mais cedo. Teria sido intervencionado muito mais cedo. E nós também sabemos que, nessa altura, a Troika estava em Portugal e que pode ter havido alguma intenção política de adiar uma intervenção no banco, no BES, por causa da Troika. Mas estas são as responsabilidades que o Governo tem de assumir. Agora, o colapso do BES, o castelo de cartas que era o GES, as potenciais fraudes que foram feitas, isso é responsabilidade dos administradores e das regras de funcionamento do sistema financeiro. Mas quanto às regras de funcionamento do sistema financeiro, tem a responsabilidade dos governos, como tem os deputados que ao longo do tempo foram aprovando esta consecutiva liberalização do sistema, e os governos anteriores, e de quem não quis impor normas e regras que prevenissem estes colapsos e este tipo de práticas. Sr. Deputado, o Governo pecou por omissão, quanto mais não seja? Bom, eu queria, antes de mais, dizer que o Governo não está longe de ser o responsável pela derrocada do BES-GES. Isso não quer dizer que o Governo não seja uma parte importante em todo este processo. Aliás, o Vice-Primeiro-Ministro disse na audição que havia um conjunto de responsáveis, os administradores, os auditores, os supervisores, e focou também a Troika, que não tinha conseguido detectar o problema. O Governo tem, como uma das suas funções, garantir a estabilidade do sistema financeiro. Essa é uma das competências da Sra. Ministra, que preside, aliás, ao Comitê Nacional para a Estabilidade Financeira. E, portanto, não é responsável pela derrocada e, portanto, sobre isso não temos a menor dúvida. Agora, o Governo é um elemento em todo este processo e nós, obviamente, temos também de ter confiança na diligência do Governo em todo este processo, nomeadamente na detecção também, a par, já agora, da Troika, a quem o Vice-Primeiro-Ministro atribui responsabilidades também. E, portanto, esse é o único ponto, é um ponto onde poderá haver discórdia. Eu julgo até que o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim reagiu mal, mas na realidade não há nenhuma intenção de responsabilizar pela queda do BES o Governo. Agora, o Governo é uma parte neste processo. Agora, obviamente que nós tivemos uma administração do BES que, ao longo dos anos, foi promovendo um conjunto de práticas que contribuíram para a queda do banco. Tivemos um auditor externo demasiado comprometido com a própria administração e gestão
do banco, que só se distancia já no final, quando é evidente as dificuldades do banco. Tivemos, obviamente, supervisores que não conseguiram, na plenitude, cumprir a sua missão. Aliás, a própria maioria, e nomeadamente o Governo, já assumiu as falhas do supervisor neste processo, que são, obviamente, também evidentes. Agora, muito mais importante até do que identificar as responsabilidades é nós conseguirmos retirar lições de todo este processo, perceber o que é que aconteceu, como é que aconteceu e de que forma é que nós podemos tentar evitar no futuro situações semelhantes a esta. Já vamos ver isso, ao fim e ao cabo, Sr. Deputado, incompetências em cadeia. É evidente que quando há uma debacle de um grupo e de um banco com o peso que tem o BES e o GES, obviamente que há aqui um conjunto de incompetências em cadeia, como é evidente. Agora, penso que é um bocadinho diferente, embora depois o significado que se atribui às palavras deve ser devidamente pesado. É um bocadinho diferente dizer os responsáveis ou dizer que houve falhas. Porque não é exatamente a mesma coisa. Isto é, quando nós falamos nos responsáveis, a certa altura parece que estamos a pôr no mesmo prato um conjunto de pessoas que tiveram, designadamente os administradores, como dizia a Mariana Mortágua, que tiveram falhas intencionais, em que, em determinados momentos, inclusivamente, ocultaram passivos e martelaram contas, e outros que, eventualmente, depois se chega à conclusão, ou se poderá chegar à conclusão, que deveriam ter feito ou ter tido outro tipo de atuação em vez daquela que tiveram. Não é a mesma coisa. Sim. E nós aqui estamos, às vezes, num problema que tem algum dramatismo social e político, como temos visto. Às vezes, quando colocamos tudo no mesmo prato, cometemos uma injustiça que é bom, eventualmente, ter algum cuidado. Agora, o que me parece é o seguinte, eu não vou já adiantar conclusões. Eu penso que as conclusões vão ter o seu tempo. O mês de abril, o final do mês de abril, será aquele em que nós vamos discutir as conclusões e temos que o fazer de uma forma séria. A grande conclusão que eu tiro para já é que esta comissão de inquérito funcionou muito bem. E funcionou muito bem contra todas as expectativas. As expectativas que existiam há 5 meses, quando esta comissão de inquérito se formou, eram as mais baixas possíveis. Eu andava a fazer zapping pelos canais e a ler os artigos de opinião, quer dos jornais de especialidade, quer daqueles que não têm especialidade nenhuma, e eu só parecia que estava ali tudo com o mesmo tom e com a mesma melodia. Não servem para nada as comissões de inquérito, e os políticos estão desacreditados e o Parlamento ainda mais desacreditado está. E acho que, neste momento, aquilo que podemos ter a certeza é que no Parlamento português se consegue fazer um trabalho bom, se consegue fazer um trabalho... E qual é a lição que tira o Sr. Deputado desta, pegando no que disse o Deputado Pedro Nuno Santos, em relação ao futuro? No futuro, o Grupo Parlamentar do PSD irá apresentar... É fazer mais um pacote legislativo? Repare, eu sei que nós, muitas vezes, perante um problema, julgamos que fazemos uma lei e que ela resolve tudo. Mas, de facto, há aqui questões concretas onde... eventualmente, se nós pudermos manter o consenso, isso é que seria bom, mas onde eventualmente há algum consenso já sobre que determinados modelos não funcionam, ou pelo menos particularidades desse modelo. Disse o Pedro Nuno Santos, e eu concordo, houve aqui questões com a auditoria interna, houve questões com a auditoria externa, houve muitas questões que têm a ver com supervisor e regulador e informações que eventualmente não foram dadas, não se percebe muito bem porquê, onde cada um se acantona nas suas competências. Há aqui um conjunto de lógicas que nós verificamos a posteriori que de facto não funcionaram como deviam. E são as tais falhas de que eu falava. E nós aí, legislativamente, temos o dever, identificados e diagnosticados esses problemas, de fazer a nossa intervenção legislativa e com certeza que a vamos fazer. As falhas do Banco de Portugal, por exemplo, Sra. Deputada, podem ser evitadas por novo pacote legislativo? Estou a pegar nas frases estou a pegar na acusação, não é acusação, mas nas frases da Ministra das Finanças, empurrando para o regulador, para o Governador do Banco de Portugal, algumas questões. Eu devo dizer que não concordo com a análise que a Ministra das Finanças fez do BES. A Ministra das Finanças disse, aconteceu, estas coisas acontecem, não é uma questão de leis, não é uma questão de sistema, são azares que acontecem na vida e que nós temos é que lidar com eles. E disse uma outra coisa, que o problema estava, não foi bem no caráter das pessoas, mas na cultura de gestão em Portugal.
independentemente dela poder ter um ponto relativamente à cultura de gestão em Portugal, Aí já é mais difícil legislar. independentemente dela ter razão nisso, eu acho que não tem em dois outros motivos. Primeiro é a legislação. Sim, pode-se melhorar a legislação. Não tem de ser exatamente relativamente à atuação do Banco de Portugal. Por exemplo, se calhar uma lei mais clara sobre idoneidade teria pelo menos retirado as desculpas ao Banco de Portugal para não ter retirado a idoneidade a Ricardo Salgado mais atempadamente. Mas o outro ponto em que eu, o Bloco de Esquerda, divergimos muito da análise da Sra. Ministra das Finanças é nós achamos que isto é um problema do funcionamento do sistema financeiro. E que achamos que é errado, muito errado, colocar isto como personalizar isto, ou pessoalizar isto, dizer isto é um problema de pessoas com mau caráter. Não é um problema de pessoas com mau caráter. Mas elas estavam lá. O sistema, mas não importa. Nós não podemos ter um sistema financeiro que depende do caráter das pessoas. Sim, a sociedade não se pode pôr nessa posição. Não Mas se pode consegue-se legislar promovendo o bom caráter das pessoas? Não, eu não quero determinar nem decretar que as pessoas têm que ter bom caráter. O que eu quero é proteger o meu sistema financeiro, que deve servir a nossa economia, do mau caráter ou até de pessoas com bom caráter que, em nome do lucro, não têm nenhum problema em expoliar outras. E isto tem acontecido frequentemente na banca. Quando nós dizemos separar banca comercial de banca de investimento, não é diretamente o caso do BES, é uma proposta mais alargada. Isto tem um motivo. É dizer, não faz sentido a banca de investimento especular com recursos que devem servir, para guardar poupanças das pessoas e para conceder crédito à economia. Portanto, estas duas têm que estar separadas. Quando nós dizemos proibir transferências para offshores ou proibir conglomerados mistos, estamos a cortar mal pela raiz, estamos a reduzir a complexidade do sistema e a tentar direcionar o sistema financeiro para aquilo que ele deveria ser, que é um financiador da economia segundo critérios de serviço público e não segundo critérios de enriquecimento de acionistas. Mesmo em termos de banca privada? Mas claro, mas a banca privada não existe como um negócio para ganhar dinheiro. Existe porque tem uma função. É um brinquedo demasiado perigoso para estar nas mãos de alguém que quer ganhar dinheiro. É muito, muito, muito perigoso porque tem o poder de gerar crises. Gera desemprego em massa, se for ao ar, como já foi tantas vezes. Leva muita gente à pobreza. E, portanto, acho que a sociedade tem que ter controle sobre este brinquedo tão perigoso. O Sr. que já deixou de ser liberal à conta do... Não foi à conta. Já é um processo evolutivo. O que é que lhe parece esta análise? A análise, obviamente, que quando nós colocamos ideologia nas análises que fazemos dos problemas... Isso colocam todos. Toda a gente coloca ideologia nas análises. Mas é evidente Toda a que gente. colocamos parte da nossa subjetividade. Mas eu acho que, a certa altura, temos que nos abstrair um bocadinho disso mesmo. Caso contrário, as nossas soluções, ou as soluções que possivelmente engendrarmos, estão eivadas de ideologia. Mas o mercado livre é uma ideologia. Essa ideia... Não, o mercado livre é uma realidade. E é uma mas é uma realidade ideológica. E que tem funcionado em muitos lados. Mas é obviamente com falhas. Os defensores do mercado livre admitem, aliás, o mercado livre é neutro de ideologia, quem não quer mercado livre é que é ideológico. Eu repare, segundo alguns, não quero estar aqui, mas segundo os liberais, aquilo que normalmente na gíria se chama. Mas o liberalismo é uma ideologia. Eles dizem que não é uma ideologia. Os outros é que são. É o natural, é a ordem natural das coisas. O mercado é mesmo neutro. O mercado é mesmo neutro. Mas essa discussão agora não é propriamente esta sede. Eu concordo com algumas das questões que foram aqui colocadas, devo dizer, independentemente dos pressupostos ideológicos. Concordo. Agora, aliás, é curioso que eu estou aqui a olhar para as lições para o futuro que o Sr. Governador do Banco de Portugal deixou à Comissão e, por exemplo, essa questão dos conglomerados mistos, e ele também a coloca, embora a nível europeu, e eu também concordo que uma medida desta natureza só teria alguma eficácia se fosse feita a nível europeu, caso contrário... Mas algumas coisas nós podemos fazer... Se fosse em Portugal seria impedido o colapso do BES, digamos. Agora, é evidente que nós não podemos estar a pôr a questão de termos banca privada ou não termos banca privada, hoje em dia não é uma questão ideológica. A questão é que a alternativa à não existência da banca privada pura e simplesmente seria quase um novo pressuposto civilizacional. E, portanto, o facto deste sistema ter falhas não quer dizer que exista um outro que lhe possa suceder e que seja melhor. Neste momento, o que se está a propor não é a nacionalização da banca. O que se está a propor é que regras é que a sociedade tem ao seu dispor para garantir que a banca serve um princípio de sociedade tem regras. O que eu duvido... Eu vou concluir. O que eu duvido é que nós consigamos, e eu tenho uma perspectiva institucional das coisas, mas mesmo assim... Eu duvido que seja possível, que seja realizável, que gizar um sistema e pô-lo a funcionar sem que alguém, animado das piores intenções e com meios à sua disposição, não possa furar, digamos assim, as lógicas desse sistema.
Sim, não, mas nós temos, nós nos últimos anos, e obviamente que foi sob orientação ideológica, que a promoção da desregulação financeira, da mobilidade internacional de capitais, favoreceu estes processos, aliás, de endividamento quase infinito, em que a própria banca portuguesa, e o BES em particular, se envolveram ao longo dos anos. No que diz respeito aos conglomerados mistos, e é bom que nós todos entendamos que, obviamente, há aqui um conflito de interesses óbvio, quando a empresa que decide pedir crédito é dirigida pelos mesmos que decide se é ou não concedido crédito. E obviamente que nós temos até a obrigação de conseguir encontrar mecanismos que permitam dificultar ou diminuir o conflito de interesses que existe. Da mesma forma que nós temos grupos económicos, o caso do BES, mais uma vez, é exemplo disso, altamente endividados, sem capacidade de se endividar já fora do grupo e colocam dívida de empresas do grupo junto dos seus próprios clientes. O problema do papel comercial é evidente. Obviamente, do ponto de vista legal, nós temos que tentar dar resposta a este problema, como a outros. Os bancos financiarem a compra de ações próprias. Há um conjunto de problemas que, obviamente, a lei não resolvendo tudo, pode dar mecanismos que nos permitam tentar diminuir o risco destes problemas acontecerem. Em questão, em relação aos lesados do papel comercial, aproveito e peço aqui a sua opinião. Como é que, e sobretudo vimos esta notícia TVI que antes do nosso debate, qual é a solução mais clara do seu ponto de vista? Eu julgo... Se é que há algo. Vamos... O que é grave, e é importante que nós todos tenhamos consciência disso, o Banco de Portugal, em novembro de 2013, soube que havia contas falseadas na Espírito Santo International. E permitiu, porque não avisou o mercado, e portanto permitiu que cidadãos tivessem comprado papel comercial de uma empresa que tinha contas falsificadas. Se o Banco de Portugal, por exemplo, tivesse comunicado o mercado, teria dado a oportunidade a que esses cidadãos pudessem reembolsar o seu papel comercial. Eu fui enganado, comprei papel comercial de uma empresa com contas falsificadas, quero reaver o investimento que fiz. Mas o Banco de Portugal, na realidade, reconheceu este direito ao obrigar o BES a constituir uma provisão para que se pagasse aos detentores de papel comercial os respectivos reembolsos. E atribuiu a essa provisão uma garantia, um penhor, neste caso, a tranquilidade. Bom, a resolução não só destrói esta provisão, como aparentemente a garantia que estava afeta a uma provisão fica no novo banco. Bem, o novo banco, como nós sabemos, no dia 14 de agosto, 11 dias depois de existir, comunica publicamente que vai reembolsar o papel comercial. Informação esta que mantém no site até pelo menos 15 de janeiro de 2015. E, portanto, nós deparamos-nos com defraudar expectativas que foram criadas ainda ao BES existia pelo próprio Banco de Portugal. Como tal? Nós hoje assistimos... Bom, o novo banco devia cumprir aquilo que comunicou, aquilo que prometeu, aliás, na linha do que o Presidente da CMVM defendeu na Comissão de Inquérito. O Governador do Banco de Portugal hoje alerta-nos para os riscos que decorrem do reembolso de papel comercial, mas foi o mesmo Governador que obrigou o BES a constituir uma provisão para que os clientes de retalho fossem reembolsados ainda na vigência do Banco Espírito Santo. Portanto, reconheceu que o Banco Espírito Santo teria que pagar aos detentores de papel comercial de dívida de empresas do GES. E, portanto, nós temos aqui a confiança dos cidadãos no sistema bancário é basilar e foi quebrada. E nós temos que a restituir. E é fundamental que as instituições, neste ponto em particular, assumam as suas responsabilidades. E não é aceitável nem compreensível que o novo banco, que tem, obviamente, cujas comunicações têm uma grande participação do Banco de Portugal, não é aceitável que o novo banco tenha assumido o compromisso de reembolso, tenha mantido aparentemente essa informação até janeiro de 2015 e agora tenha voltado atrás. Concorda, Sra. Deputada? Concordo. Acho que se há matéria... Mesmo o novo banco estando em vias de ser vendido? Os anúncios e os comunicados a dizer que o novo banco iria proceder ao pagamento ou encontrar uma solução para o papel comercial não foram feitos unicamente pelo novo banco. Foram feitos pelo novo banco e por e-mails oficiais do Banco de Portugal. Quando há uma falência de um banco, há clientes desesperados que enviam um e-mail à entidade correta, que é o Banco de Portugal. É quem tem o dever de lhes dar a resposta mais
tecnicamente e formalmente e legalmente mais correta. E quando é esta instituição, que é o garante da estabilidade, o garante da segurança, que diz, sim senhor, não se preocupem, o novo banco, a provisão passou e o novo banco mantém a intenção de pagar, criou uma expectativa. E isso, só por si, acho que dá argumento para que, de alguma forma, seja encontrada uma resposta para estas pessoas. E isso é agravado pelo facto de nós sabermos que a responsabilidade não é só de quem emite, a responsabilidade também é de quem vende mal. E o BES vendeu mal. E também não sei se a responsabilidade, e termino, não é de quem sempre soube que as contas estavam marteladas e não pensou em avisar a CMVM. A CMVM não sabia que as contas estavam marteladas porque o Banco de Portugal nunca avisou a CMVM deste facto. Há um momento em que o facto das contas estarem marteladas se tornou completamente público. E, portanto, aí a CMVM também teria conhecimento, quanto mais... Mas em novembro, Portugal soube em novembro que as contas estavam falsificadas. Independentemente de quem tem essa responsabilidade, não avisou pelo menos até maio. Quando falamos no papel comercial, eu concordo com a Mariana Mortágua e com o Pedro Nuno Santos que tem que ser encontrada uma solução, tem que ser encontrada uma solução equitativa e justa. Claro. Grande parte desse papel comercial não é produto bancário. E, portanto, não é, digamos assim, algo que o Banco de Portugal foi vendido como tal em alguns casos, ao tal mis-selling, ao vender gato por lebre, noutros não teria sido, porque aí é que está o grande problema. Porque nós podemos ter chegado... Mas o Estado pode sacudir água do capote em relação aos lesados? Eu não acho que o Estado tenha água no capote. A expressão, se calhar, não é... Não, mas a questão é esta. O Estado não tem água no capote. Eu acho que o Estado aqui não tem água no capote. Eu acho que encontrar uma solução que vá sobrecarregar os contribuintes é dar um passo um bocadinho maior que a perna em termos dessa justiça e da equidade que todos queremos. Vamos cá ver. Nós podemos chegar a uma solução. Isto não é demagogia o que eu vou dizer. Nós podemos... Eu tenho pena de não ter tempo para desenvolver. Nós podemos chegar a uma solução em que, eventualmente, se formos por aí, vamos ter que pagar indenizações a Ricardo Salgado e família. Não. É uma coisa... Esse é o novo argumento que apareceu e que temos que esperar para ele com cuidado. Mas esse argumento é um argumento... Vamos cá ver. É o argumento ad terrorum, eu sei. Não é porque, repara, primeiro, o Banco de Portugal determinou a constituição de uma provisão exatamente para que os clientes do BES pudessem ser reembolsados ainda na vigência, como dizia há pouco, do próprio Banco Espírito Santo. Havia acionistas do BES, já nessa altura, que não eram acionistas das empresas não financeiras. Poderiam se ter queixado do banco estar a assumir um compromisso. Deixa-me só terminar. Estar a assumir um compromisso relativamente à dívida que foi emitida por empresas das quais não são acionistas. O Crédit Agricole não é acionista de empresas da Rio Forte ou da Espírito Santo International. Sim. E, portanto, não teria, teoricamente, que assumir essa responsabilidade. Mas aceitou essa responsabilidade quando ela foi determinada pelo Banco de Portugal. E eu queria aqui lembrar outro aspecto. Foi atribuído um penhor a essa garantia, a tranquilidade. Ela, entretanto, transitou... Foi descapitalizada por ação... Correto, mas ainda assim 50 milhões de euros que foram atribuídos, transitaram para o novo banco. E, portanto, estavam afetas ao reembolso de papel comercial em janeiro, fevereiro de 2014, deixaram de estar com a resolução. E é preciso também dar uma resposta a isso. 30 segundos. Não há dúvida nenhuma que eu estou convencido que vai ser encontrada uma solução, vai ser uma solução justa e equitativa. Temos que saber, aliás, isso já foi dito de alguma maneira aqui, que há pessoas com interesses muito diversos. Há pessoas que foram enganadas, há pessoas que não foram enganadas, que sabiam que existia risco e que aceitaram correr esse risco. Os enganados não podem ficar sem... Eu acho que as conclusões que neste momento temos que tirar, para além dos problemas que, obviamente, vão ter que ser resolvidos, são duas. O sistema político pode funcionar, tem pessoas e tem estruturas para funcionar e que o Dr. Pedro Passos Coelho fez muito bem andar com a porta na cara ao Ricardo Salgado quando ele lá foi pedir 2,5 bi. Sr. Deputados, obrigado por terem aceitado este convite. Boa noite. Muito obrigado.